Decisão proferida pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal caça reajuste dado aos servidores públicos municipais de Maringá, concedidos pela administração. A decisão veio após ação popular protocolada pelo advogado Hamilton Carvalho Neto, alegando que a reposição feria o que estava disposto na Lei 173 de 2020. A norma em questão regulamenta repasses do governo federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e congela gastos com funcionalismo público. As ações foram julgadas antes, inclusive, com entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que estavam que a reposição da inflação não se enquadrava em aumento de gastos, o que agora, pelo entendimento antes, por uma ação direta de inconstitucionalidade do Alexandre de Moraes, caiu por terra, o pessoal não seguiu, e agora a Rosa Weber, depois dessa ação popular, faz endossa o que foi dito primeiro pelo Alexandre de Moraes. Daí eu começo agora com o Kim Rafael. Você pode repetir o nome da pessoa que... O advogado, eu acho, doutora... Hamilton Carvalho... Só um instante... Bom, isso aí eu sei quem que é o doutor Hamilton, né? Eu acho que ele tem que se candidatar a vereador, porque ele está fiscalizando, a princípio, aí, né, fazendo um trabalho assim como cidadão, né, muito preocupado pela situação do município. Mas realmente a ministra Rosa Weber não tem nem o que questionar, né? Foi exatamente, já existiu um precedente já firmado, né, do próprio tribunal, do STF, e que realmente aí fez a suspensão, não, a cassação do aumento. Eu acho que é questão jurídica, agora tem que ver. Acho que, se eu não me engano, a prefeitura de Maringá acho que nem foi ainda intimada, né? Não, o que eles disseram pra gente é que não foram oficialmente intimados, mas a gente já conversa, todo mundo ciente dessa situação. Então acho que, não sei se vão recorrer, não tem nem como recorrer, eu acho que se for recorrer vai ser pro plenário. Mas, porque como é uma decisão monocrática, vai para o plenário provavelmente se tiver algum tipo de recurso. Então, acho que é esperar, né? Lógico que há interesse nesse reajuste, porque, né, do funcionalismo público aqui de Maringá, e é do interesse da prefeitura também fazer isso. Mas eu dou meus parabéns ao doutor Hamilton por isso. E aí, Celestino, a gente teve primeiro uma decisão em primeira instância que deu causa para os servidores, inclusive questionando que o reajuste estava errado, que estava menor do que o que era previsto. Era, na época, 5,19, ele falou, não, é 6,20, uns quebradinhos ali. Daí foi para outra, mesma coisa. E daí agora foi para o Supremo Tribunal Federal e deu nisso daí. O que a gente fala disso tudo? O prefeito sabia que poderia incorrer em erro, né? Porque isso foi deliberado pelo STF, que não poderia ter reajuste. E ele deu. Então, voltou lá uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber. Provavelmente a prefeitura, a procuradoria vai entrar com uma ação e vai para o colegiado vai decidir a respeito disso. Provavelmente a prefeitura vai perder, porque estava durante a pandemia, não poderia dar, né, se cumpra a lei, né, não poderia dar reajuste. E foi dado, então, e agora tomara que não tenha que devolver aos cofres públicos, né, o funcionalismo que não tem culpa, né, de uma decisão do prefeito. Eu fiquei me questionando aqui, Ângelo Rigon, bom, duas coisas acho que podem acontecer. A primeira é pedir para os servidores devolverem o dinheiro, que eu não sei se vai acontecer porque houve boa fé, né? Houve boa fé. Mas, assim, pode, por exemplo, falar que o Ulisses não cumpriu o 173 e ter que devolver o dinheiro que foi repassado para esse fim. Eu não sei se isso é possível também, mas seriam 151 milhões nesse caso, mais uma bolada. Você já por alguma coisa de bastidor, o que a gente pode levar em consideração nessa situação como um todo? Eu não acompanhei de perto essa questão, eu só lembro que você tem várias instâncias e que o prefeito tem do seu lado uma coisa chamada Procuradoria Geral do município. Ele não pode fazer nada se não tiver a devida orientação. Se alguém errou, se alguém instruiu ele errado, tem que pagar. Agora, se for do jeito que fala, que bate o pé e quer porque quer, aí vamos conversar, né? O que não pode é somar para o passivo da prefeitura, que está vindo tanto pepino, trimestralidade, agora a indenização do transporte coletivo. Então, tomara que isso realmente não aumente o déficit que a gente está tendo em poucos meses, né? Por conta dessas coisas aí. A gente estava conversando esses dias, né? Então tem trimestralidade dos CCs, tem indenização, tem um passivo que ele vai pagar agora, que é da Caixa, de mais 140, de 100 milhões aqui, né? Você compromete uma parcela considerável aí do orçamento. E aí, professor Itamar, qual que é a solução disso tudo?
Bem, quando as coisas começam de forma errada, equivocada, apressada, né, o resultado nunca é interessante. Isso na nossa vida privada, vida pessoal, e principalmente na vida pública, administrativa, né? Então, o prefeito foi bonzinho, deu o aumento, né? Agora tem aí, como você mesmo já colocou, mais um problemão para ser resolvido. Como tudo leva a crer que no plenário ele também vai perder, e aí como que fica, né? E essa argumentação, por exemplo, que o responsável é o procurador, não é assim. A responsabilidade total de todos os atos é do prefeito. E, portanto, é ele que deverá arcar com isso. Quanto aos servidores, acho difícil fazer com que eles devolvam o que receberam. Talvez uma medida intermediária seja descontar nos próximos reajustes, mas fazer devolver, até porque as pessoas pegaram dinheiro e gastaram o dinheiro. Confiaram no prefeito que ele estava fazendo a coisa certa. Agora, se ele fez a coisa errada, cabe a ele arcar com as suas responsabilidades. Eu vou passar agora para o Francês. E aí, Francês? Para os funcionários vai custar mais caro, né? Porque eles não vão devolver só o que receberam, não. Eles vão incorrer juros e outras cositas mais. Agora, eu me admiro, porque o prefeito, ele é advogado, ele tem advogado da família dentro da administração, tem a procuradoria e ele é autor de livros de direito sobre administração municipal, alguma coisa parecida. Ele é um especialista. E não sei como né? Foi vereador, não sei como é que ele incorre num erro deste, né? Eu posso só destacar um comentário bem sucinto do Roberto S? Claro. Se foi a prainha. Se foi a prainha. Gente do céu, mas vocês também não valem nada, né? Ô, Kim, Rafael. Eu não, daí você vem com essa carinha olhando pra essa webcam desse jeito. Sexta-feira. Ô, Celestino, eu queria só fazer mais uma pergunta pra você. A gente teve uma decisão em primeira instância dando causa pra prefeitura, em segunda instância dando causa pra prefeitura. Daí tá errado nessa questão também o STF? Não, porque já tinha sido deliberado, né? O colegiado do STF deliberou que pode estar errado a interpretação monocrática da Rosa Weber, né? E agora vai para o colegiado. Possivelmente os procuradores vão pedir para o colegiado votar isso daí, mas já estava deliberado antes do prefeito dar aumento. Aí quem incorreu em erro foi a procuradoria que não orientou bem o prefeito. E aí cabe o que o Rigon falou, né? Quando ele bate o pé... É que, na verdade, havia um entendimento do Tribunal de Contas do Estado, como eu disse, falando que era tranquilo você fazer isso. E daí depois disso, durante a pandemia, não poderia se dar aumento para o funcionalismo nenhum. Só que daí, aí que tá, a interpretação do Tribunal de Contas do Estado era de que o reajuste de reposição tá pressuposto em um artigo da Constituição Federal. E daí, depois disso, depois de dado o reajuste, o Alexandre de Moraes que pediu para tirar, que falou que não era isso. E aí sim a prefeitura falou não. Só que daí a gente teve uma decisão em primeira instância, uma decisão em segunda instância, falando que estava correto, e daí o Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, a partir de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, disse que estava errado. E daí, nesse caso, você dá razão para o Alexandre de Moraes. Não, eu dou razão ao que estava escrito na lei, né? Foi determinado que não desse reajuste ao funcionalismo. Aumento, está escrito na lei. Então, aumento, reajuste, base da inflação, então, enfim, não era para ser dado durante a pandemia, né? Se não cumpriu a ordem judiciária, que não se cumpriu, então pode incorrer em risco de improbabilidade. E aí, o Kim? Bom, eu acho que o mais interessante de um tribunal é seguir o que o próprio tribunal decide. É isso que nós estamos sempre batendo na tecla quando nós falamos do Supremo Tribunal Federal. Se o Alexandre de Moraes decidiu sobre duas ADIs, a 6.450 e a 6.525, dizendo que não poderia ter qualquer tipo de reajuste, e a Rosa Weber depois usou esses precedentes para justificar a sua decisão monocrática, esse é um tribunal que nós queremos. Agora, o problema é daqui um dia, 2, 3, mudar a mesma decisão e a decisão ser pautada de forma política. Aí sim,
o tribunal cai por terra. Aí a nossa grande corte não deve nem existir, tá? No sentido, né, não distinguir nem nada, mas não existir, né, na sua formalidade. Por quê? Aí não segue a regra. Mas nesse contexto, Vitor, é o que a ministra Rosa Weber decidiu. Usou os precedentes do próprio tribunal e isso está correto.